Oi gente, eu sou Patrícia Almeida, estou aqui de volta para a gente estudar um pouquinho sobre os exercícios do Enem. Hoje eu vou dar uma dica para vocês, como o Enem cobra as 5 competências nos exercícios. Vamos lá? O Enem espera que você tenha 5 competências. Primeira competência, o domínio da leitura. O que é o domínio da leitura? É você conseguir ler um texto. É mesmo? É? No caso da matemática, ou da física, ou das ciências exatas, as ciências exatas têm uma linguagem específica, então você precisa dominar esta linguagem. Vamos ler o exercício? Um móvel com velocidade constante percorre uma trajetória retilínea a qual se fixou um eixo de coordenadas. Sabe-se que no instante t0 igual a 0, a posição do móvel é x0 igual a 500 metros. E no instante t igual a 20 segundos, a posição é 200 metros. Então, a primeira competência, ela pressupõe que você saiba ler, identificar palavras específicas de cada eixo. Competência número 2. Você tem que saber identificar o fenômeno que está acontecendo dentro daquele contexto. Vamos lá para o exemplo. Então, no exercício ele fala, um móvel com velocidade constante. Quando eu consigo ler esta frase, eu tenho que conseguir identificar que ciências, do que se trata este problema. Então eu tenho que conseguir identificar dentro da minha linguagem, que é ciências naturais. Só que dentro das ciências naturais eu tenho física, química e biologia. Do que este texto está falando? Só nesta frase ele fala um móvel com velocidade constante. E se ele está se movimentando, a ciência, a tecnologia que estuda movimento é a física. Então eu sei que são ciências naturais, um exercício referente à física, só que dentro da física tem vários subtópicos. Como que eu sei que não é eletricidade, dinâmica, ótica? Porque o problema está dizendo assim que o móvel tem uma trajetória retilínea, então ele está falando de cinemática, porque existe um movimento. E dentro do exercício não tem nenhuma referência dizendo qual é a causa, qual é o efeito ou fenômeno que causou esse movimento. Então é cinemática, não é dinâmica. Legal! Só que dentro da cinemática eu também tenho algumas subdivisões. Eu tenho o movimento uniforme, tenho o movimento uniformemente variado e tenho os movimentos circulares. Como que eu vou saber identificar? Dentro do problema está escrito um móvel com velocidade constante em uma trajetória retilínea. Se é retilíneo, e se eu não sei identificar a linguagem, retilíneo é reto. Se é reto, não é circular. Então não é um movimento circular. Então, essas palavras dentro do problema que vão... Se eu não tiver a competência de observar essas palavras dentro do texto, e se eu não souber, se eu não dominar o que significa essa palavra, eu não consigo identificar da onde que eu vou tirar a solução desse problema, certo? Se eu tiver a competência, a primeira competência, que é fazer a leitura do texto, e a gente observa no Enem que esse é o grande desafio do Enem, porque os textos são longos, as questões são longas. Se eu consigo identificar dentro do texto as palavras-chave, as palavras que estão contextualizadas dentro do meu eixo. Então, por exemplo, física tem as palavras específicas dos temas de física, biologia de biologia, química de química. Se eu não domino esta linguagem, eu não consigo resolver o meu problema. Então, olha, vamos dar uma olhadinha no resumo. Então, eu sei que o problema fala das ciências da natureza e suas tecnologias. Especificamente da tecnologia que estuda a física, os fenômenos da natureza. Dentro desses fenômenos eu quero especificamente estudar o movimento, então eu estou estudando cinemática e eu vou lá observar dentro dos meus conceitos e do meu conhecimento que a cinemática ela também está subdividida em outros tópicos, mas que este problema está estudando o movimento uniforme. Por que eu sei disso? Porque a minha velocidade é constante. Eu já tracei o caminho da solução do meu problema. Então vamos para a terceira competência. A competência 3 exige que você saiba retirar do problema os dados. E esses dados, pode ser que eles tenham que ser trabalhados. Pode ser que você tenha que fazer alguma transformação de unidade de medida. E então você tem que saber identificar esses dados e trabalhar. Vamos lá ver o exemplo.
Sabe-se que no instante t0 igual a 0, a posição do móvel é x0 igual a 500 metros. No instante t igual a 20 segundos, a posição é x igual a 200 metros. Bom, eu tenho que saber identificar quais são os dados deste problema. Quais são os dados deste problema? T é tempo, então t0 é igual a 0. T final é 20 segundos. X significa posição, deslocamento, espaço, então x0 é igual a 500 metros. X é x final, espaço final, deslocamento final, né? É igual a 200 metros. Eu preciso saber identificar todos esses pontos. Bom, eu consegui analisar os meus dados, interpretar os meus dados. Se eu tive que trabalhar com os dados, fazer alguma transformação, eu já fiz. Agora eu vou argumentar. Mas, professor, argumentar, isso não tem só nas provas de redação, né, de português? Não, agora eu vou fazer o quê? Eu vou argumentar, dizer por que eu escolhi cinemática, por que eu escolhi movimento uniforme, por que eu trabalhei com aqueles dados, por que eu estou utilizando este conhecimento para resolver este problema. Isso é argumentação. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Como que eu vou argumentar? Eu vou solucionar esse problema através da cinemática. A cinemática, ela vai me dar algumas possíveis soluções e eu vou escolher só o movimento uniforme, porque a velocidade é constante, então eu estou argumentando. Eu escolhi a cinemática porque o exercício não trata das causas do movimento. Eu escolhi movimento uniforme porque a velocidade é constante e dentro do movimento uniforme eu vou escolher uma dessas possíveis fórmulas de acordo com os dados que eu tenho, certo? Isso é argumentação. A partir da argumentação eu vou para a resolução do exercício. Como que eu vou resolver esse exercício? Eu só vou substituir os dados do meu exercício que já estão trabalhados dentro da fórmula que eu escolhi. Pronto, resolvi o exercício. Se você seguir esses 5 passos, se você tiver essas 5 competências, você consegue fazer qualquer exercício do Enem, certo? Viu como é facinho? Bom, gente, o Enem está chegando, eu espero que todo mundo desenvolva uma boa prova e continue no nosso canal, continue acompanhando a gente, que a gente está aqui para ajudar vocês. Um beijão, boa sorte, bom trabalho!